Bom, pessoal, vamos ver aqui então máxima transferência de potência. Vocês estão vendo uma parte de um resistor, onde que tem aqui esse R4. Então esse resistor ele está aqui para a gente fazer alguns testes. Então a ideia disso aqui é mais ou menos assim: qual a resistência ideal para a gente colocar nesse nosso circuito que não está aparecendo, né? Depois eu vou mostrar ele. Qual a resistência ideal para a gente ter uma máxima potência aqui na carga? Então isso é normal para pessoal que lida com som de carro, por exemplo, tem que fazer casamento de impedância entre módulo, né, que é o amplificador de som, e as caixas de som. Então o pessoal tem que fazer associação de série, paralelo, bobina dupla e não sei o que, para poder, porque tem que fazer o casamento de impedância entre o módulo e as caixinhas de som, as caixas de som. Certo? Então, é aquele negócio. Qual a resistência ideal para a gente ter uma máxima potência aqui? Isso também acontece com antena. Então, a, qual a, qual a impedância, né? Qual a resistência que a nossa antena tem que ter com relação ao nosso rádio, por exemplo, para ter uma máxima transferência de potência? Às vezes, a resistência ideal ela é ajustada, inclusive, no comprimento dos cabos das antenas. Então, os cabos, eles têm a gente compra, por exemplo, cabo coaxial, tem cabo coaxial de 10 ohms, cabo coaxial de 45, de 12, então, inclusive a resistência do cabo, né, o comprimento do cabo, ele tem que ser feito do tamanho certo para fazer o casamento ideal de impedância, de resistência, né, para a gente ter a máxima transferência de potência. Então, eu vou fazer um teste aqui com um resistor de 1 ohm. Então, ó, a gente tem para um resistor de 1 ohm, a gente tem uma potência de 1,86 watts. Vamos fazer um teste agora com um resistor de 2 ohms para ver o que acontece. Então, eu vou mudar aqui esse meu resistor para um resistor de 2 ohms e vou botar para simular. Então, vou fazer o cálculo agora cálculo da potência, 1,25 que é a corrente, multiplicado por 2,5 que é a nossa tensão no resistor, deu uma potência de 3,12 watts. Então a gente pensa, opa, olha só, aumentei minha resistência, aumentou minha potência. Então, ó, se a minha resistência, eu aumentei a minha resistência aqui de 1 para 2 e aumentou a minha potência, o que eu vou fazer? Né? Então eu vou aumentar um monte a minha resistência. Eu vou aumentar minha resistência aqui para 20, não, eu vou aumentar mais ainda, eu vou aumentar para 50 ohms. E vamos ver qual a potência que vai dar. Então eu vou lá vou aqui no circuito, vou mudar para 50 ohms, vou, vou calcular então a potência, então 1/4 de ampere multiplicado por 12 volts e meio. Então agora a gente tem uma potência de 3,12. Vou colocar um pouquinho mais para cima. 3,12. Então diz assim, opa, mas como é que eu aumentei agora a minha resistência? E ó, manteve a mesma potência. Se eu aumentar, se eu aumentar mais ainda essa minha resistência aqui, vou botar aqui 100 ohms, vamos ver o que acontece. 100 ohms, então eu tenho 0,14 que multiplica 13,6. Então, ó, tenho 1,9 watts, diminuiu. Então, como que a gente faz para achar a resistência ideal para a gente ter a máxima transferência de potência? A gente tem aqui então o circuito que estava lá no simulador. E a ideia é qual resistor a gente, a gente coloca aqui para a gente ter uma máxima transferência de potência, para a gente ter uma potência máxima em cima desse resistor. Então, como a gente já viu Norton e Thevenin, fica fácil, porque o resistor para máxima transferência de potência aqui
é o resistor de Thevenin, a resistência de Thevenin. Como que a gente faz isso? Deixa eu pegar aqui um outro circuito, então, não sei se vocês lembram como é que fazia, mas a gente precisa zerar as fontes independentes, se caso for fonte dependente, tem aquele esquema de colocar uma fonte para poder medir. E aqui agora, então, ó, eu tenho 10 ohms, com 10 ohms em paralelo vai ficar 5, em série com esse de 5, então a gente tem que a nossa resistência de Thevenin vai ser 10 ohms. Então, nesse circuito que tem aqui, a resistência que vai me dar a máxima transferência de potência vai ser uma resistência de 10 ohms. Deixa eu mostrar agora o Proteus para a gente poder ver o que vai acontecer agora. Então, olha só. Com o Proteus aqui, eu vou colocar a resistência que a gente calculou. Vou simular. Então, olha só. A gente tem 7,5 volts multiplicado por 0,75 ampere. Então, ó, 5, vamos anotar aqui, 5,625 watts de potência. Vamos mudar esse valor. Vamos mudar esse valor para 9. Então, se eu fazer 0,79 vezes 7,11, 5,61. Já baixou um pouquinho. Vou aumentar isso aqui para... Então, o máximo é 10, vou colocar em 11,71 multiplicado por 7,86, 5,58. Se vocês prestarem atenção, então baixou também um pouquinho. Então, o ideal é 10 ohms, que a gente calculou. Qualquer coisa que for abaixo de 10 ohms ou acima de 10 ohms, a gente vai diminuir essa potência. No caso aqui, tirei a resistência. Claro que a potência a gente calculou ali usando o simulador, né? Calculou não, o simulador mostrou para nós tensão e corrente, mas como eu faço para calcular a potência máxima que eu vou ter entre esses dois terminais aqui para o caso desse circuito? A fórmula da potência que a gente viu, potência igual V vezes I. Mas a gente tem as variações dela, né? Ou utilizando, lembrando que V igual R vezes I, consequentemente I igual a V sobre R. Então, se a gente substituir o V ou substituir o R, a gente vai ter essas duas fórmulas, né? Potência igual R vezes I ao quadrado, ou potência igual V ao quadrado sobre R. Se a gente substituir a resistência por resistência de Norton e a corrente por corrente de Norton, a gente consegue achar a máxima transferência de potência para essa fórmula aqui de cima. Então, nesse caso de baixo, se a gente tiver a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, que é igual à resistência de Norton, a gente consegue calcular a potência máxima caso a gente tenha ou a corrente de Norton ou a tensão de Thevenin. E lembrando que a resistência de Norton e Thevenin são as mesmas. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Até mais.